Nos anos 1970, enormes e majestosos carros de passeio desfilavam pelas rodovias, veículos que não eram apenas meios de transporte, mas sim salas de estar sobre rodas, símbolos de status e lembranças de uma época em que tamanho e conforto significavam tudo. Talvez você ainda se lembre da sensação de sentar em um desses carros gigantes, do cheiro de couro, do deslizamento suave que parecia quase flutuar. Qual dessas lendárias Land Yachts tirou seu fôlego na época? Hoje, vamos viajar juntos de volta a essa era e começar com o que é talvez o modelo mais impressionante de todos. Vamos para o número 1. Top 1. Chrysler Imperial 1973. O Chrysler Imperial 1973 era considerado o verdadeiro rei das Land Yachts e foi o modelo não limousine mais longo construído após a Segunda Guerra Mundial. Seu design em forma de fuselagem já o fazia parecer ainda mais longo visualmente, e as linhas suavemente descendentes lembravam a fuselagem de um avião. Por dentro, uma atmosfera de pura opulência recebia os ocupantes. Os famosos bancos de couro Corinthian, o cromado rico, o silêncio acústico que transformava cada viagem em um deslizamento quase sem peso. Sob o capô, um motor V8 440 de 7,2 litros, com 208 CV trabalhava, potência suficiente para transportar este veículo gigantesco sem esforço por qualquer estrada. Para muitos, o Imperial era mais do que um carro. Era um símbolo de sucesso dirigido por empresários, advogados ou famílias abastadas que queriam tornar seu status visível. Suspensão a ar automática, painéis de madeira, sistema de som de alta qualidade. Cada detalhe parecia de outra categoria. E, no entanto, este modelo marcou o fim de uma era, pois depois disso a marca perdeu seu status independente. Pensando nisso hoje, a gente se pergunta involuntariamente: como deve ter sido sentar neste palácio sobre rodas nos anos 70 e ter a sensação de que a estrada era só sua? Top 2. Buick Electra 225, 1975. O Buick Electra 225 de 1975 era o carro-chefe da sua marca e o maior modelo que a Buick já havia construído. Já de fora, parecia um monumento sobre rodas, caracterizado por uma grade cromada marcante em forma de colmeia, que lhe conferia uma presença inconfundível. No interior, reinava uma atmosfera quase teatral. Veludo vermelho, estofamento macio, um jogo de luzes suaves que transmitia imediatamente a sensação de calor e luxo. O Electra 225 também foi o primeiro carro da GM a oferecer um sistema de airbags, uma pequena revolução na segurança, complementado por vidros elétricos e um banco do motorista com ajuste elétrico, que tornavam o dia a dia mais confortável. Apesar de seu comprimento enorme, ele rodava surpreendentemente silencioso e quase sem ruídos. A suspensão absorvia todas as irregularidades do solo, fazendo com que até mesmo viagens longas parecessem passeios suaves e sem esforço. Muitos proprietários valorizavam este carro não apenas por seu espaço, mas também por sua capacidade de transformar cada viagem em um pequeno ritual de relaxamento. Além disso, contava com um potente motor V8, que se comportava soberanamente, sem nunca soar forçado. Se você pensa em carros assim hoje, você se lembra dessa sensação de estar sentado em um carro que mais parecia um salão luxuoso do que um meio de transporte diário. Top 3. Cadillac Fleetwood 60 Special, 1975. O Cadillac Fleetwood 60 Special de 1975 era mais do que um carro de luxo. Era um manifesto ambulante de status, sucesso e elegância absoluta. Com suas proporções imponentes, seu comprimento enorme e sua largura impressionante, ele parecia nas ruas uma aparição majestosa, que deixava claro imediatamente quem estava chegando. Sob o longo capô, trabalhava um V8 de 8,2 litros, acoplado a uma transmissão turbo-Hydramatic de 3 velocidades, que tornava cada viagem suave e soberana. No interior, os passageiros eram recebidos por um mar de assentos de veludo aveludados e sem rugas,
que podiam ser ajustados eletricamente em 6 direções e ofereciam um nível de conforto que mesmo os veículos de luxo de hoje raramente alcançam. Considerando o preço de um carro novo ajustado pela inflação de mais de $85.000, fica claro que este carro era destinado exclusivamente ao percentual mais rico, para pessoas que não apenas queriam viajar, mas deixar uma impressão. Particularmente fascinante era a tal opção de configurar o veículo para até 9 pessoas, complementada por uma divisória entre o motorista e o compartimento de passageiros, quase como em uma limusine particular. Cada fechamento de porta soava encorpado e pesado. Cada cheiro de couro e veludo falava de uma era em que a generosidade era o ideal mais elevado. Você já se perguntou como seria estar sentado em um carro que mais parecia um salão móvel do que um automóvel? Top 4. Lincoln Continental. Marque aqui 1977-1979. O Lincoln Continental marca dos anos 1977 a 1979. Foi um dos últimos verdadeiros representantes dos grandes cupês de luxo pessoais. Um veículo que chamava-se a atenção imediatamente não apenas por seu comprimento, mas também por sua linguagem de design angular. Ao contrário do design mais suave de seu antecessor, o Mark Vinson apostou em linhas claras, arestas marcantes e uma silhueta confiante que lhe conferiam um caráter moderno, quase aristocrático. Seu interior estava entre os mais confortáveis de sua época. Assentos largos, estofamento macio e um silêncio que fazia o carro parecer um refúgio pessoal. Não é de admirar que a Lincoln tenha desenvolvido edições especiais com designers famosos como Bill Blass, Cartier, Pucci e Givenchy, cada uma com suas próprias cores, padrões e interiores, tornando o Mark V um cobiçado item de colecionador. Particularmente impressionante era seu comprimento, que superava até mesmo alguns SUVs de luxo modernos. Sob o capô, trabalhava um potente V8, que oferecia uma mistura de suavidade e força, transformando cada viagem em uma experiência. Muitos proprietários valorizavam não apenas o desempenho, mas também a sensação de estar dirigindo um veículo que refletia sua personalidade. Você já experimentou um carro que apenas pela sua presença atraía os olhares das pessoas, mesmo antes de o motor ser ligado? Top 5. Chrysler New Yorker, 1974-1978. O Chrysler New Yorker dos anos de 1974 a 1978 foi um carro que não perdeu seu caráter majestoso nem mesmo durante a crise do petróleo. Enquanto outros fabricantes começavam a usar peças de plástico e formas mais econômicas, a Chrysler manteve a clássica e brilhante grade cromada, que conferia ao veículo uma elegância atemporal. O New Yorker irradiava tranquilidade, consistência e estilo, características que muitas pessoas procuravam, aquelas que não queriam se deixar levar por tendências passageiras. No interior, ele oferecia opcionalmente bancos de veludo macio ou couro de alta qualidade, amplo espaço e uma suspensão que absorvia quase completamente as irregularidades da estrada. Cada viagem parecia um suave passeio em um salão de primeira classe, acompanhada pelo som abafado do motor V8, que tinha força suficiente para mover a grande massa com facilidade. Os proprietários deste modelo eram frequentemente profissionais estabelecidos que valorizavam conforto, confiabilidade e uma certa elegância conservadora. O New Yorker também apareceu frequentemente em filmes e séries da época, personificando a imagem de um carro luxuoso e confiável. Se você olhar para trás hoje, que memórias um carro assim evoca em você? Talvez a lembrança de uma época em que dirigir ainda era um pequeno ritual de prazer. Top 6. Cadillac Coupe de Ville, 1975. O Cadillac Coupe de Ville de 1975 era um carro que não apenas prometia luxo, mas o celebrava visivelmente. Por fora, o grande teto de vinil chamava imediatamente a atenção, conferindo ao veículo um caráter elegante e quase festivo. As marcantes luzes de curva, cornering lights, ajudavam o motorista a manobrar este potente coupé com segurança, mesmo em situações apertadas. No interior,
O Coupe de Ville oferecia uma seleção quase extravagante de materiais. Opcionalmente, couro macio ou veludo estampado, assentos largos, apoios de braço grossos e tanto espaço para as pernas que cada viagem se tornava uma pequena excursão ao mundo do conforto. Sob o capô, trabalhava um potente motor V8, que tinha força suficiente para fazer o grande coupé deslizar suavemente e sem esforço pelas estradas. Para muitos compradores, este modelo não era apenas um meio de transporte, mas um estilo de vida. Casais de sucesso, empresários ou individualistas conscientes do estilo, apreciavam a combinação de luxo e uma sensação de coupé esportivo. A seleção de cores variava de tons discretos a nuances fortes, quase extravagantes, complementadas por diferentes variantes de teto de vinil. Você já se perguntou como teria sido chegar em uma noite quente de verão, com um carro assim e atrair todos os olhares? Top 7. Dodge Monaco Wagon 1976. O Dodge Monaco Wagon de 1976 era uma verdadeira dica secreta entre as grandes peruas Land Yacht, e hoje é considerado um item de colecionador raro. Menos de 6.000 exemplares foram produzidos, o que conferia a este carro gigantesco uma certa exclusividade já em sua época. Seu interior surpreendia com elegantes acabamentos em madeira, que lhe davam um toque inesperadamente luxuoso, algo que dificilmente se esperava em uma perua daquela era. O carro era feito para grandes famílias ou longas viagens de férias. Uma terceira fileira de bancos que podia ser rebatida ou virada para trás, espaço de carga adicional e estofamento robusto de tecido ou vinil, que suportava facilmente até mesmo o uso diário intenso. A suspensão foi projetada para permitir uma condução suave e agradável, mesmo com carga total. Sob o capô, trabalhava um motor V8 de grande volume que oferecia força suficiente para enfrentar qualquer montanha, qualquer rodovia e qualquer viagem em família com soberania. Para muitas crianças daquela época, a área do banco traseiro era um pequeno parquinho de aventura sobre rodas. E talvez você mesmo se pergunte: quantas histórias caberiam em um carro que oferecia tanto espaço para pessoas, bagagem e memórias? Top 8. Mercury Marquis, 1973. O Mercury Marquis de 1973 era um modelo de prestígio de sua marca e oferecia uma variedade impressionante, pois estava disponível como sedã, coupé, conversível ou perua. Especialmente o luxuoso acabamento Brogan o diferenciava claramente de outros veículos de sua classe. Em 1973, o Marquis também recebeu os novos para-choques de 5 mph, exigidos por lei, que faziam o carro parecer ainda mais maciço visualmente e reforçavam sua já imponente presença. No interior, os passageiros encontravam um ambiente espaçoso e acolhedor, com veludo macio ou couro sintético de alta qualidade, combinado com aplicações de madeira de veios finos que conferiam ao carro uma sensação de aconchego doméstico. A qualidade de condução era uma de suas características mais fortes. O Marquis deslizava suave e estável pelas estradas, como se cada viagem fosse um passeio relaxante, apoiado por um potente motor V8, que acelerava com soberania. Recursos de conforto como ar-condicionado, direção hidráulica, freios assistidos, além de extras opcionais como controle de cruzeiro ou um rádio AM/FM, tornavam longas viagens particularmente agradáveis. O Marquis era frequentemente visto como um veículo com motorista para empresários ou como um carro de férias para famílias a caminho de resorts. Você já pensou em como seria sentar em um carro assim e experimentar a sensação de estabilidade e prosperidade daquela época? Top 9. Buick Electra, 225, 1970. O Buick Electra 225 de 1970 não era apenas grande, era uma verdadeira força sobre rodas. Sob o capô, trabalhava um poderoso V8 435 com 370 CV e 510 lb-ft de torque, valores que o tornavam uma das Land Yachts mais potentes do início dos anos 70. Sua aparência já era majestosa. Uma grade larga, faróis duplos e linhas suavemente fluídas,
que conferiam ao carro uma presença quase real. No interior, os passageiros encontravam assentos enormes e macios de veludo ou couro, incluindo um banco dianteiro tão largo que 3 adultos podiam sentar confortavelmente. Cada viagem parecia que você estava pilotando um grande navio, potente, soberano e ainda assim surpreendentemente silencioso. A força do motor permitia uma aceleração sem esforço, enquanto a suspensão fazia o carro flutuar suavemente pela estrada. Para muitos motoristas, o Electra 225 era um símbolo de uma era em que o tamanho e a força ainda eram considerados expressões de orgulho e liberdade. Você se lembra da sensação de quando um carro assim deslizava pela estrada como uma silhueta majestosa e todos os olhares o seguiam? Top 10. Ford Thunderbird, 1976. O Ford Thunderbird de 1976 era um coupé que se destacava imediatamente por sua aparência brilhante. O cromo reluzia por toda a parte, no para-choque dianteiro maciço, na grade, nos contornos dos faróis e até nos retrovisores externos. Esse brilho conferia ao carro uma aura quase glamourosa, que o fazia sobressair em qualquer estrada. Apesar de suas linhas elegantes, era um peso pesado de mais de 5.000 libras, um valor impressionante para um modelo de 2 portas. No interior, o Thunderbird oferecia o conforto esperado em um coupé de luxo pessoal daquela era. Bancos macios de veludo ou couro, ar-condicionado, vidros elétricos e travas centrais. Para os amantes da música, havia até um tocador de 8-track opcional, um símbolo do entretenimento moderno da época. No exterior, também estavam disponíveis tons de cores ousados, incluindo a famosa cor lipstick, com a qual os proprietários podiam expressar sua personalidade. Sob o capô, trabalhava um motor V8 de grande volume, que possuía força suficiente para mover o alto peso com soberania. O Thunderbird atraía todos aqueles que buscavam estilo, conforto e uma pitada de extravagância, sem dirigir um enorme navio de luxo. Você já experimentou um carro cujo cromo cintilava tanto ao sol que era impossível desviar o olhar? Essas imponentes Land Acts dos anos 70 nos mostraram como uma era pode ser única, em que o tamanho, o conforto e o estilo transformavam dirigir em uma experiência. Qual dessas lendas despertou as memórias mais fortes em você? Sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Se você gostou desta viagem nostálgica, inscreva-se no canal e deixe um like para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo.